Sabe, geralmente quando a gente pensa em lei, a gente tem aquela expectativa de precisão matemática, né? Aham, com certeza. Aquela coisa exata. Isso, tipo engenharia de trânsito mesmo. Alguém comete uma infração, o radar tira a foto, a placa do carro tá ali super nítida. É o certo e o errado ali na sua cara. Exato, a autoridade só aponta o dedo e diz, passou do limite de velocidade, toma aqui a multa. É super binário. Pois é, e a gente é condicionado a gostar dessa previsibilidade, sabe? A gente quer que tudo seja perfeitamente visível. Só que aí, e é aqui que a coisa complica, a gente entra no mundo da legislação eleitoral brasileira. Nossa, e o radar entra numa neblina daquelas. Exatamente, parece que o radar tá no meio de uma neblina super densa. Porque, tipo, quando você mistura a liberdade de expressão, o exercício sagrado da fé pessoal das pessoas e o uso do fundo público, A linha fica fina demais. fica incrivelmente fina. A diferença entre um direito legítimo e o abuso de poder quase some. Fica difícil de ver. E é a definição absoluta de águas turvas no direito, né? Porque o direito eleitoral tenta, a todo custo, prever o imprevisível. Que é a criatividade humana, né? Exato. A infinita criatividade dos candidatos para tentar inclinar o campo de jogo a favor deles. E é exatamente por essas águas turvas que a gente vai navegar hoje. Então, boas-vindas a mais um mergulho profundo no nosso material de hoje. Um tema fascinante, aliás. Muito. O nosso tema de hoje é esse ecossistema complexo, polêmico e super detalhado das regras eleitorais do Brasil. E a gente tem bastante base para isso hoje, né? Sim, a gente trouxe uma pilha de decisões recentes do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, alguns informativos de jurisprudência, tipo do TRE do Paraná, e várias reportagens sobre cassações. É material que não acaba mais. Pois é. E a nossa missão hoje, para quem está ouvindo, é decodificar essas regras invisíveis que tentam manter a disputa justa. O objetivo é que o pessoal termine essa análise com um olhar clínico, sabe? Isso. Capaz de bater o olho e identificar de imediato quando uma campanha cruza a linha da legalidade, seja num outdoor, num templo religioso ou no Instagram. E para já começar desempacotando isso, a jurisprudência chega ao ponto de regular até as palavras exatas, a semântica mesmo. Tipo, que pode ou não ser dito meses antes, né? Exatamente. Antes mesmo da campanha oficial sequer começar. O que eu acho mais fascinante aqui é o nível de detalhamento. A Justiça Eleitoral não olha só para o ato final ali da urna. Ela olha para a engenharia por trás. Isso, para toda a engenharia de persuasão que acontece muito antes. Então, olha só, vamos começar pelo espaço físico que talvez seja o mais sensível em qualquer eleição, que são as igrejas, os templos e os terreiros. Um campo bem minado. Muito. Pela lei das eleições, a Justiça classifica esses locais como bens de uso comum, ou seja, juridicamente falando, o espaço de uma igreja tem a mesma regra de um cinema, um clube ou um estádio de futebol. Porque a população em geral tem acesso a eles, né? Exato. Então é terminantemente proibido fazer propaganda eleitoral nesses locais. Nada de santinho, adesivo, pedir voto ou atacar adversário. E tem um detalhe vital aí que muita gente esquece. Essa blindagem não fica só nos tijolos do templo físico. Sério? Vai pro digital. Vai. Ela abrange também as redes sociais oficiais da igreja e os perfis da denominação na internet. Não pode usar o perfil da igreja para fazer campanha. Nossa, o que faz total sentido se a gente pensar naquele conceito de paridade de armas, né? Com certeza. Todo mundo precisa ter a mesma arma para lutar. Para quem não é da área, é como tentar jogar uma partida de futebol onde um dos times é o dono do próprio estádio. Excelente analogia. Né? Ele controla quem entra, quem usa o microfone, quem senta na arquibancada. Enquanto isso, o outro time não pode nem pisar no gramado. O desequilíbrio é instantâneo. Mas aí que tá. Por outro lado, a Constituição garante a liberdade religiosa. Um candidato não deixa de ter fé só porque o nome dele tá lá na urna. De forma alguma. A liberdade religiosa é intocável no Brasil. O candidato pode e deve ir à missa, ao culto, ao terreiro. O problema é como ele faz isso, né? Exato. O divisor de águas é a condição em que ele está lá. Ele está como um cidadão comum, expressando a fé dele, ou ele está transformando a liturgia num palanque. E aí que a gente entra naquela zona cinzenta gigante. Eu estava lendo aquele caso de 2021 do TSE
envolvendo a então candidata Rebeca Lucena lá em Pernambuco. Ah, esse caso é um marco. É, porque os pastores da igreja, incluindo o próprio pai dela, eles não disseram a frase "votem na Rebeca". Eles não pediram o voto direto. Não, eles foram bem sutis. Eles só chamaram ela no altar, anunciaram um projeto de cidadania ligado a ela e pediram para a congregação orações e engajamento para esse projeto. O que, para um leigo, soa super inofensivo. Exato, é só uma oração. Como é que o TSE desce o martelo e aplica uma multa de R$ 5.000 nisso? Fiquei super curiosa com a lógica deles. É que a Justiça Eleitoral tenta impedir exatamente essa mistura, sabe? Essa simbiose entre o poder espiritual e a mensagem política. Aham. O TSE teve um voto muito contundente lá, com o apoio de ministros como Edson Fachin e o Barroso, e eles concluíram o seguinte: a liberdade de expressão existe, claro. Mas culto é culto. Isso. Culto é culto, propaganda é propaganda. Quando alguém usa o púlpito para pedir engajamento num projeto político de quem está ali no altar, está usando a autoridade religiosa para chancelar uma candidatura. Dá um peso espiritual para a campanha. Exatamente. E atos de pré-campanha não podem superar os limites da campanha. Se na campanha oficial você não pode usar a igreja, muito menos antes, né? Tá, entendi. Fazer propaganda no templo gera multa. Beleza. Mas aqui é onde o negócio fica realmente interessante. Vamos lá. Se a gente olhar para o quadro geral, a gente ouve muito falar de abuso de poder econômico e político, gerando cassação de mandato. Sim, é o padrão. Mas as fontes mostram que o TSE decidiu que não existe a figura autônoma do abuso de poder religioso. Não existe. Espera aí. Quer dizer que um pastor ou líder pode usar de coação espiritual, tipo, ameaçar os fiéis com consequências divinas se não votarem no candidato X. E, desde que ele não gaste dinheiro público ou compre um outdoor, a justiça não pode tocar no mandato do candidato. A influência religiosa tem passe livre. Eu compreendo super esse seu ceticismo. Como um analista da área, eu diria que essa foi a essência de um dos debates mais quentes do direito brasileiro ultimamente. Porque parece uma brecha gigante. Parece, mas se a gente conectar com a forma que o direito funciona, a Corte foi super cautelosa para proteger a democracia. Em 2020, o ministro Fachin até tentou emplacar essa tese. De que deveria ser um crime separado? Eleitoral autônomo e da cassação. Justamente por esse poder de diminuir a liberdade de quem está votando. Mas ele perdeu essa votação, né? Ele foi voto vencido, porque os outros não aceitaram. Porque ministros como o Alexandre de Moraes e o Luiz Felipe Salomão trouxeram uma perspectiva de segurança jurídica. A Lei Complementar 64, que fala das inelegibilidades, tem uma lista fechada. Ah, ela já diz exatamente o que é crime. Exato. Ela fala em abuso de poder econômico, poder político e uso indevido da mídia. O judiciário não pode simplesmente inventar um crime novo que o Congresso não aprovou. Entendi. Seria legislar no lugar do Congresso. Perfeito. Criar um abuso religioso via judicial abriria um precedente bem perigoso. E eles também destacaram que a fala do líder religioso, por pior que seja, está protegida pela liberdade de expressão. Então, punir só o discurso criaria tipo uma censura prévia. Um efeito inibidor gigantesco sobre as religiões em geral. Nossa, fazendo a ponte com os casos práticos, isso explica direitinho aquela situação com o pároco lá no Paraná, que a gente leu nos informativos do TRE. Sim, o caso do discurso na missa. Isso, ele fez um discurso super inflamado no altar a favor de um candidato à reeleição. E o tribunal avaliou a conduta como politicamente reprovável. Deram um puxão de orelha moral. Mas negaram a punição ao candidato. Porque não ficou provado que o discurso teve gasto desproporcional ou usou a máquina pública. Foi só a palavra falada. Exato. A regra é que se pune o excesso só quando a atitude religiosa cruza a fronteira e vira materialmente um dos abusos que a lei já prevê. Tipo, tem que ter um cheque em branco anexado na oração. Mais ou menos isso. A conduta no templo precisa estar umbilicalmente ligada a um desequilíbrio de dinheiro ou a um monopólio de mídia. Entendi. Então, quando a balança do dinheiro e da mídia quebra de verdade, aí o martelo da cassação cai. Aí a história muda de figura completamente.
E a gente tem o caso do ex-deputado estadual Fábio da Silva, no Rio de Janeiro, que é a ilustração perfeita disso. Nossa, esse caso do culto da melodia é emblemático. Sim, porque ele não estava só dando um sermãozinho numa paródia de bairro. Ele usou a Rádio Melodia e criou mega eventos, os tais cultos da melodia, em cidades tipo Campo Grande e Itaguaí. Era um verdadeiro showmícios evangélicos. Com um cantor famoso, estrutura de palco gigante, distribuição massiva de material de campanha. E a desinformação no meio disso tudo, né? Pois é. Ele dizia para os fieles que tinha um projeto de lei tramitando para proibir a pregação do evangelho, o que era fake news. E o resultado, o mandato foi cassado e ele ficou inelegível até 2030. É que aí você nota a diferença fundamental de escala. O relator do caso destacou a alta expressividade econômica do evento. É muito dinheiro envolvido. Muito. E a apropriação do santuário como um espaço privado de influência. Isso levanta uma questão central para a gente. Como é que um candidato comum vai competir com alguém que tem um palco com superprodução Impossível. e, além do palco, tem o microfone de uma rádio, banda famosa e ainda dita do alto do púlpito que é moralmente certo usando medo e fake news? A igualdade de armas foi pulverizada aí. É literalmente o sequestro do processo democrático por quem tem o monopólio da infraestrutura, né? E as transmissões online desses cultos chegaram a 1,5 milhão de pessoas. Um alcance absurdo. O que me lembra daquela regra vital que o TSE estabeleceu em 2020. Eles equipararam as chamadas lives eleitorais na internet, quando tem presença de artista, a showmícios físicos. Sim, e showmício é uma prática totalmente proibida no Brasil. Seja na praça da cidade ou na tela do Instagram, né? Exatamente. A plataforma muda, mas o princípio de não deixar o poder econômico abusar permanece o mesmo. Você não pode usar o entretenimento como isca para atrair o eleitor. Porque quem tem dinheiro para pagar o show esmaga quem não tem. Pura e simplesmente isso. Tá, legal. Então, mega eventos e monopólios de rádio cruzam a linha de um jeito óbvio. Mas e se o candidato for cirurgicamente sutil? Ah, os mestres das entrelinhas. Digamos que ele não use a igreja, não faça show, não contrate banda. Ele só vai para a internet meses antes da campanha oficial e entra num jogo de semântica. As famosas palavras mágicas. E isso é um conceito fascinante. Porque em vez de dizer o proibido "vote em mim", ele usa um jingle nas redes dizendo algo tipo "o homem tá subindo, foguete não tem ré". Aham, clássico. E aí fica repetindo o número do partido e usando a cor da campanha. A justiça realmente atua como um árbitro de semântica para provar a intenção por trás dessas frases de duplo sentido. Atua e com muito rigor, viu? Isso é o que a gente chama de engenharia da propaganda extemporânea. Que é propaganda antes da hora, né? Isso. A lei proíbe campanha antes de meados de agosto do ano eleitoral. Aí, para tentar burlar isso, os marqueteiros começaram a usar essas expressões que carregam o mesmo sentido de pedir voto. Mas sem usar as palavras exatas. Exato. E aí a jurisprudência bateu o pé e disse que o uso de termos com carga semântica equivalente a um pedido explícito de voto também é ilegal e gera multa. E as fontes mostram exemplos reais disso gerando punição, né? Frases que parecem super normais, tipo "posso contar com vocês" ou "esse governo precisa continuar". Sim, ditas em eventos de pré-campanha. O tribunal não é bobo, ele não olha só para o dicionário. Eles olham para o contexto todo. Perfeito. No caso desse jingle do foguete não tem ré, o juiz não avaliou a frase num vácuo. Eles olham a música, o boné padronizado, as cores. A repetição daquele número que vai estar lá na urna. Isso, a fotografia completa gritava campanha eleitoral. É a análise da gestalt da propaganda, sabe? O todo é maior que a soma das partes. Que interessante. Isso vale para truques visuais também. Com certeza. Imagina que o candidato não pode pagar um outdoor, porque outdoor é proibido na campanha. Aí ele resolve costurar dezenas de bandeiras e adesivos pequenos, todos juntos na fachada de um comitê. Para dar aquele efeito visual de um outdoor gigante de longe. Exato. A justiça bate o olho, entende como burla a lei e aplica a sanção. Nossa. Tem também aquele caso do prefeito no Paraná, né? Que usou as dependências da prefeitura para gravar vídeo. Usou o próprio gabinete oficial. Financiado com o nosso dinheiro dos impostos para gravar videozinho eleitoral.
É o uso da máquina do Estado para ganho pessoal. E isso desequilibra o jogo totalmente. Olha só, a gente passou muito tempo aqui falando sobre como a lei tenta amarrar e restringir o topo, né? As mega-igrejas, os oligopólios de rádio, os prefeitos com a máquina na mão. Freando quem tem muito poder. Só que restringir quem está lá no topo não ajuda automaticamente quem está na base. Se o objetivo final de toda essa arquitetura jurídica é deixar o campo nivelado, Sim. o que o TSE tem feito ativamente para puxar para cima as candidaturas que foram historicamente marginalizadas, principalmente quando a gente fala de raça e gênero? Essa é uma transição muito importante do direito eleitoral moderno. Ele está saindo de um papel só punitivo para um papel afirmativo também. Fazendo políticas públicas mesmo. Isso. Em 2020, respondendo a uma consulta formal lá dos ministros Barroso e Moraes, o TSE tomou uma decisão histórica. Eles reconheceram o racismo estrutural na política. E o subfinanciamento da galera negra, né? Exatamente, o subfinanciamento crônico dessas candidaturas. E o impacto disso nos bastidores dos partidos é brutal, porque a gente sabe bem como o jogo funcionava. Os caciques dos partidos precisavam cumprir aquelas cotas de diversidade para não tomar punição. Para inglês ver. TV nunca chegavam na mão delas. Ia tudo para os mesmos candidatos tradicionais de sempre. Como é que essa nova regra tenta quebrar esse ciclo? Forçando o dinheiro a seguir o candidato de forma matemática e proporcional. O TSE determinou que os recursos do FFC, que é o fundo de campanha, De dinheiro público? isso, e o tempo de rádio e TV, eles devem ser divididos na exata proporção. Por exemplo, a cota financeira que já existia para as mulheres agora tem que ser fatiada internamente. Respeitando a proporção de mulheres negras e brancas. Perfeitamente. E, no geral, se 40% das candidaturas de um partido são de pessoas negras, obrigatoriamente 40% de toda a verba e tempo de TV tem que ir para elas. Nossa, e o rastreio desse dinheiro tem sido cada vez mais microscópico pelas fontes que a gente leu. Muito. A malha fina é real. A gente viu casos recentes lá no Paraná de novo, onde o partido teve que devolver centenas de milhares de reais aos cofres públicos. Porque tentaram dar um jeitinho. Sim. Usaram a verba carimbada das candidaturas proporcionais para pagar advogado e contador de candidato de outro partido que nem estava na coligação. É o famoso desvio de finalidade. O que nos leva para o grande gargalo de todo esse sistema, na minha opinião, a fiscalização. Sem dúvida, porque no papel a lei pode ser linda e impecável. Mas o Estado tem limitações físicas. O judiciário não é onisciente. O juiz eleitoral não tem como colocar um fiscal dentro de cada culto domingo de manhã. Imagina a logística disso. Impossível. Ou sei lá, em cada grupo de WhatsApp do país. Monitorar cada post do Instagram ao vivo. O volume de propaganda digital engoliu a capacidade do sistema. Engoliu completamente. Então, se o Estado não dá conta de policiar a internet, como é que a gente evita que a lei vire só letra morta? A solução que a Justiça Eleitoral encontrou foi muito inteligente. Eles meio que terceirizaram o poder de polícia para a sociedade civil. Para o cidadão comum. Isso. O Estado convocou o cidadão para ser o fiscal da paridade de armas usando a tecnologia. O maior símbolo disso hoje é o aplicativo Pardal. Ah, eu já ouvi falar do Pardal. Ele foi todo atualizado. Agora ele recebe denúncia não só de sujeira na rua, tipo santinho no chão, mas de propaganda irregular na internet também. Mas, peraí, eu fico pensando com a cabeça de tecnologia. Dar um app de denúncia na mão de todo mundo não é a receita perfeita para um ataque de negação de serviço? O DDoS, né? Isso. Campanhas rivais poderiam facilmente botar os militantes para inundar o aplicativo com denúncia falsa. Só para travar a equipe jurídica do outro lado. É um risco real. Como é que o sistema lida com essa má-fé? Aí que entra a sacada do design de interface ajudando a resolver um problema jurídico. O novo Pardal foi desenhado para educar e filtrar o usuário antes de processar qualquer coisa. Ah, ele tem uma barreira. Tem. Quando você abre o app para denunciar, digamos, o uso irregular de um alto-falante na rua, o aplicativo não te deixa só tirar a foto e mandar. Ele te faz ler alguma coisa. Ele abre uma tela com a explicação exata da lei sobre aquele tema. Ele te obriga a ler o que pode e o que não pode. E só lá no final ele te pergunta: com base no que você acabou de ler, você tem certeza que quer denunciar? Genial.
Ele educa quem está usando na hora e cria uma fricção, né? Derruba aquela denúncia feita no calor do momento ou só por perseguição. Exato. Filtra muito o ruído que chega no tribunal. E quem está ouvindo a gente tem um arsenal completo à disposição, então. Porque além do Pardal, a gente viu nas fontes sobre o SOS Voto, né? Isso, o número 1491. Que é uma central telefônica gratuita só para denunciar desinformação e fake news. E tem também o CIAD, o Sistema de Alertas de Desinformação Eleitoral. É a tecnologia a favor da integridade. O cidadão ganha literalmente o poder de apertar o alarme do tribunal direto do celular dele. É muito empoderador. E fecha perfeitamente o ciclo da nossa democracia participativa. A justiça dita a regra, nivela o campo, aplica as cotas de dinheiro, mas confia na gente, nos cidadãos informados, para seus olhos e ouvidos onde o Estado não alcança. E nossa, que arquitetura impressionante a gente desempacotou hoje. Foi um mergulho e tanto. Foi. Recapitulando rápido para o pessoal, a gente viu que as eleições são esse ecossistema hiperregulado. Aprendemos que templos e igrejas são como estádios, bens de uso comum onde fazer propaganda é terminantemente proibido. Regra de ouro. Descobrimos que o tal do abuso religioso só derruba mandato se vier de mãos dadas com o abuso de dinheiro ou mídia, porque a liberdade de expressão pesa muito. Exatamente. Entendemos como o juiz vai atrás das palavras mágicas, tipo foguete não tem ré, e vimos como os fundos de campanha agora têm cotas rígidas e proporcionais de raça e gênero para acabar com as candidaturas laranjas. E que o celular na sua mão é a maior ferramenta de fiscalização. Isso. É um trabalho muito delicado, né? É um trabalho de ourivesaria jurídica mesmo. Um equilíbrio constante e muito frágil entre proteger as liberdades de cada um e garantir que a vontade popular não seja esmagada por quem tem o monopólio do dinheiro. É. Mas, com base em tudo isso que a gente analisou hoje, eu queria deixar uma grande provocação final para quem acompanha a gente ficar pensando. Manda. A gente falou muito sobre coibir o abuso financeiro, coibir a estrutura física de uma rádio, coibir palavras mágicas, mas numa era onde os algoritmos das redes sociais já isolam a gente. Nas famosas bolhas. Isso, criando verdadeiras igrejas digitais impenetráveis, entregando só o que confirma o nosso próprio viés. A minha dúvida é: será que a estrutura pesada e reativa do sistema jurídico vai conseguir continuar acompanhando a velocidade dessa tecnologia de persuasão? Olha, pergunta de $1 milhão. Ou será que a gente vai estar sempre, inevitavelmente, um passo atrás das novas palavras mágicas invisíveis que os algoritmos vão criar? Eu diria que essa é a questão que tira o sono de qualquer jurista hoje. A lei, por natureza, reage ao que já aconteceu, né? A tecnologia antecipa. O grande teste da nossa democracia, na verdade, acabou de começar. Uau! E com essa reflexão de explodir a cabeça, a gente encerra a nossa análise de hoje. Foi excelente. Muito obrigada pela companhia de quem ficou com a gente nesse mergulho pelas águas profundas das leis eleitorais brasileiras. Continuem questionando, continuem curiosos e até a nossa próxima imersão.